Olá, eu sou Isabela Testoni, discente e voluntária da ação de extensão do Programa Memorial Antonieta de Barros, denominado Observatório de Educação das Relações Étnico-Raciais do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, graduanda do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu vim apresentar o trabalho Observatório de Educação das Relações Étnico-Raciais, Diálogos com a Educação Básica, vim em nome do André Vinícius Bialeschi Vieira. O objetivo é desenvolver ações de extensão, pesquisa e ensino de forma indissociável por meio do Observatório de Educação das Relações Étnico-Raciais do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros referente às políticas concernentes à temática étnico-racial e suas interseccionalidades direcionadas para a atuação de políticas curriculares e inovação curricular. As considerações iniciais é que a política curricular da Rede Pública Estadual de Ensino de Santa Catarina vem resgatando identidades plurais na discussão sobre o currículo escolar, considerando as demandas dos crescentes movimentos sociais e as diretrizes curriculares nacionais, mais especificamente em relação à educação das relações étnico-raciais. Essa política curricular foi regulada pelas leis número 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino de conteúdos de matriz afro-brasileira, africana e indígena nos currículos das escolas. Dialogamos inicialmente com Gomes e Silva, Gomes e Jesus, Lopes, Capenguele Munanga, Riso e Marques, Romão, Silva e Schumann, entre outros, para fundamentar teoricamente o trabalho proposto. Nesse contexto, a atualização da proposta curricular de Santa Catarina, que traz a diversidade como eixo fundante, a produção dos cadernos de políticas de educação, entre eles sobre educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação para as relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, e a produção do currículo base do território catarinense da educação infantil e do ensino fundamental, alinhado à Base Nacional Comum Curricular, trouxe para o contexto da prática da política curricular possibilidades de rompimento com os silenciamentos curriculares, com as invisibilidades de sujeitos autores de sua história e reordenamento de conteúdos de modo equânime no desenvolvimento de atividades pedagógicas. A metodologia de trabalho deu-se em 2019 com as ações do Oberé, que expandiram-se em parceria com o Laboratório de Educação e Sexualidade, mais conhecido como Lab do Sex, do Centro de Educação à Distância, e promoveram o primeiro e segundo seminário Educação das Relações Étnico-Raciais no espaço da Escola de Educação Básica Júlio Costa da Neves, da Rede Estadual de Ensino Catarinense. Os referidos seminários, que envolveram as pesquisas de professores e professoras associadas do NEAB, fomentaram o debate sobre a temática do ERE como política curricular e subsidiaram ações de extensão alinhadas com os percursos formativos dos profissionais da escola, professores da educação básica e superior, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, movimentos sociais e comunidade em geral. No primeiro seminário, o palestrante professor Marcos Rodrigues da Silva abordou a temática Base Comum Curricular no Ensino Médio, Ubuntu. Eu sou jovem porque somos juventude. Apresentou e analisou as situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas, desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação. Essa abordagem possibilitou a identificação de ações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. O professor Otávio Luiz Vieira Pinto tratou em sua apresentação sobre o conceito de branquitude, ou seja, um padrão socio-racial criado e mantido historicamente por grupos dominantes. Desse modo, as discussões foram direcionadas para ir além de como o racismo se estrutura e é exercido e como historicamente a sociedade brasileira se formou a partir de categorias coloniais e, consequentemente, a partir de hierarquias sociais racializadas. A professora Andréia Souza da Silva apresentou a importância da inclusão e difusão de atividades informacionais nas bibliotecas, que
viabilizam e representam a história e a cultura da população negra e indígena. Enfatizou também o papel da biblioteca como promotora de disseminação da informação e cultura de todos os grupos sociais, das comunidades onde estão inseridas e como um aporte fundamental para o processo de formação dos educandos. Na continuidade dos objetivos propostos, das ações de extensão e os percursos formativos na escola, foi realizado o segundo Seminário Educação das Relações Étnico-Raciais em 18 de outubro de 2009, em forma de uma roda de conversa, dialogando com professores, demais profissionais da educação, pesquisadores, graduandos de diferentes instituições de ensino superior, movimentos sociais e comunidade. Uma das integrantes dessa roda de conversa foi a professora Cíntia Cardoso, que abordou questões sobre a educação como um direito humano e para os direitos humanos, em que foram discutidas as especificidades das relações étnico-raciais inseridas numa perspectiva crítica de educação. As leis número 10.639 de 2003 e número 11.645 de 2008, baseadas no princípio jurídico da equidade, a escola como preconizadora do currículo público, ou seja, um currículo para todos e com os conteúdos de todos com o reconhecimento da diversidade. A arte educadora Gisele Nascimento Marques abordou como a arte está conectada com as demandas sociais, ressignificando conceitos e promovendo possibilidade de novas elaborações pelos sujeitos sobre a naturalização das violências. E o professor Daniel Kuai, indígena do povo Guarani, apresentou um relato sobre as especificidades da educação escolar indígena na comunidade Embu-Iguaçu, as relações estabelecidas entre a cultura indígena na sala de aula da escola tradicional e a Lei nº 11.645 de 2008. Aliando a esse processo de movimento antirracista, o Oberá lança uma pesquisação com ênfase na construção social, podendo deste modo abranger tanto a pesquisa quanto a extensão no momento da produção e da difusão de conhecimentos. Sua metodologia é composta pela realização da análise documental do projeto político-pedagógico e dos planos de ensino de duas escolas catarinenses parceiras, a Escola de Educação Básica Júlio da Costa Neves, em Florianópolis, e o governador Cécio Ramos, em Joaçaba, em relação ao atendimento das legislações e diretrizes da ERE, ao desenvolvimento de formação sobre a temática abordada e produção de materiais pedagógicos, ao trabalho técnico e pedagógico de professores e gestores. E, posteriormente, a criação do laboratório ERE, Lab ERE, e grupos de trabalho nessas duas escolas, objetivando articular estratégias que possibilitem problematizar questões étnico-raciais com a comunidade escolar das unidades participantes e seu entorno. Considerações finais. Com o alongamento do contexto pandêmico no Brasil, o terceiro Seminário de Educação das Relações Étnico-Raciais, planejado com o envolvimento das escolas de educação básica, que são parceiras nessa pesquisa, não foi desenvolvido e será retomado a partir do retorno das atividades presenciais. O processo de pesquisa, estudos, ações de extensão e iniciativas de cada escola de forma indissociável estão proporcionando aos envolvidos o adensamento das discussões e práticas que subvertem a reprodução das desigualdades, as dinâmicas de dominação e a invisibilidade de protagonismos e autorias da população negra, indígena e quilombola, que representam uma parcela da minoria de direitos. Aqui eu trago as referências bibliográficas, agradeço a atenção de todos e vou deixar um tempinho para vocês poderem observar as referências. Obrigada.